sala dá tempo ainda. Bom, bem-vindos a mais esse período remoto, né? Mais um período suplementar. Eu acho que todos vocês, que nem ninguém ainda fez aula presencial, não, né? Na sala? Todos vocês entraram, acho que no período passado, né? Ou há 2 períodos. Acho que ninguém aqui. Reissa, Reissa? É esse o seu nome? É assim que pronuncia? É Reissa. Reissa, tá. Você já fez aula presencial? A gente entrou quando estava no modo EAD. Né? Todo mundo aqui, eu acho que, assim, eu não ministrei nenhuma disciplina, vocês não pagaram nenhuma disciplina comigo. Fala, Camila. Eu já assisti aula presencial. Ah, já? Você entrou, então, antes de começar a pandemia. Isso Tá mesmo. Certo. Mas você não pagou nenhuma disciplina comigo, não, né? Fala, Reissa. Eu vi, professora. A senhora até colocou um vídeo lá também, uma carta. Isso, e foi. um slide, né? Isso, coloquei os slides só da apresentação da disciplina, mais um que fala um pouquinho da área Professora, Oi. uma dúvida. Sua metodologia vai ser mais apresentação, já que é seminário, então vai ter muita apresentação? Na verdade, não vai ser de vocês, não. Como a gente, assim, eu não tenho pedido apresentação de aluno nessa disciplina agora, nesses períodos remotos. Eu tenho procurado manter mais assim, eu mando um filme para vocês, então nem sempre a gente vai ter aula síncrona, né? E geralmente as aulas síncronas vão ser mais curtas, com um restante de horário para vocês assistirem um vídeo, ler um texto, alguma coisa desse tipo. Já que a disciplina, ela é de seminários e deveria ser totalmente assim mesmo, seminário, né? Chama uma pessoa da área ambiental e que trabalha na indústria, por exemplo, para falar com vocês, chama alguém que cuida dessa parte de educação especial, de educação especial, das necessidades especiais, né, que nós temos vários grupos, várias comissões, vários núcleos dentro da própria UFPB, chama alguém para falar de direitos humanos, e seria esse o modelo dessa disciplina. Mas, por conta da gente estar no período remoto, o que eu tenho feito é colocado tem lives, né, que falam sobre os assuntos que a gente vai tratar, tem filmes que são super interessantes, tem alguns vídeos curtos, como esses que eu coloquei hoje, que era só mesmo para chamar a atenção de vocês para essa parte ambiental, né? Tem um vídeo lá que mostra como é uma animação, né? Ela é bem antiga, essa animação já, mas eu acho ela bem impactante, de como o homem ele se tornou dono do planeta, né? E pensando em si mesmo, ele acaba se prejudicando. É bem, bem rapidinho, acho que são 3 minutinhos, mas é bem legal. E a carta do cacique de Seattle, que é uma carta que assim, todo mundo que fala da área ambiental fala dessa carta, né, que é de um cacique dos Estados Unidos, da tribo Seattle, que quando o governo americano pediu para comprar, na verdade já tinham invadido, né, a área, mas queriam pagar pela terra, e claro que para o índio o valor da terra era muito maior do que qualquer valor que pudesse haver, qualquer valor financeiro, né? E aí ele escreve uma carta que a gente não sabe se essa carta é exatamente esse texto, eu acredito que não, que virou mais assim, uma carta de protesto, né? Que foi meio que romantizada, eu acho até,
mas é uma carta muito bonita e impactante, que eu acho que vale a pena ler. Então, eu pus esse material e eu costumo pôr, sempre dar um link de um vídeo curto ou um vídeo um pouco mais longo, em alguns momentos um filme, que vocês possam assistir para a gente discutir na próxima aula. Então, esse vai ser o modelo das nossas aulas. Vocês, assim, eu vou colocar só vou colocar aqui os slides, só para a gente... Vou mostrar para vocês. O problema de eu partilhar, de eu colocar o slide, que aí eu não vejo vocês, né? Mas... Se vocês quiserem me interromper, podem interromper, só chamar, tá? Estão vendo aí? Sim, professor. Tá ótimo. Então tá aí, ó. Essa é a ementa do curso, né? Aquilo que vem, é o resuminho, o resumo do resumo da disciplina, todas as disciplinas de vocês. Se vocês entrarem lá no projeto pedagógico, vai ter a ementa, né? Então, o que está escrito na ementa dessa disciplina? Palestras de docentes, discentes e profissionais do setor público e privado sobre educação ambiental, educação especial e direitos humanos. Então, é aquilo que eu falei, né? Que é uma disciplina de seminários, então seriam várias palestras. Mas a gente está substituindo essas palestras presenciais por vídeos, por lives, ou por artigos e por comentários nossos mesmo. O objetivo dessa disciplina, da forma que está colocado lá, o que está aqui é o que está colocado no projeto pedagógico de vocês, viu, gente? Compreensão integrada das discussões sobre a inclusão de alunos especiais, bem como a questão de educação ambiental no contexto da sustentabilidade e de direitos humanos, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar. Então, é mais para a gente pensar que mesmo como profissionais que vocês pretendem ser, né, que vocês vão ser ao sair, quando acabar o curso, a gente nunca deve esquecer dessa parte da sustentabilidade, né, de lembrar dos outros, ter empatia pelos outros, de lembrar que todos nós temos direitos iguais, apesar de ser só no papel, né? Mas que a gente pode mudar isso, se cada um de nós fizer a sua parte, a gente consegue melhorar, pelo menos, essa quantidade de direitos humanos que muitos não têm, né? Muitos de nós não temos. E também o problema da preservação do meio ambiente, do ecossistema de uma forma geral, que, quer queira, quer não, a destruição, né, ou a ocupação desenfreada desse planeta vai levar fatalmente à destruição do próprio ser humano, né? Porque nós vamos ficar sem condição de vida na Terra. E as habilidades e competências que essa disciplina deve incutir em vocês como alunos. Entender valores sociais importantes para a manutenção da vida em comunidade. Como que a gente vai fazer? Então, aí é aquilo que eu já falei, né? A gente vai fazer várias aulas síncronas e assíncronas, com vídeos, com artigos, com filmes e discussões por videoconferência. Então, sempre que a gente fizer essas discussões, aqueles que tiverem como abrir a câmera, eu gostaria muito, porque assim fica mais interativo, né? E a gente não, porque eu fico dando aula para um monte de bolinha aqui, vocês aparecem só a bolinha assim. E aí quando a gente vai isso, quanto mais alunos abrirem, eu sei que tem um problema, muitos não conseguem abrir, né? Não tem problema, tá? A gente entende, mas se puder abrir, só para a gente ter uma interação maior. E a avaliação? Bom, eu costumo avaliar assim, eu vou fazendo avaliações
contínuas, né? Então, toda aula eu peço alguma coisa, eu ponho um vídeo e peço para vocês comentarem, ou eu dou um texto e peço para vocês responderem algum questionário, e aí essas avaliações elas vão ocorrendo de forma contínua. Obrigatoriamente, quando eu registro a disciplina no SIGA, eu tenho que pôr 2 avaliações, tá? Então, tem lá 2 dias de avaliação, que a gente costuma fazer nesse dia, assim, um fechamento de todas as avaliações, né, com uma avaliação maior, alguma coisa assim, mas nada de prova, né, nós não vamos ter prova, já não tinha, essa disciplina já não tinha prova mesmo, nem no presencial, e agora na forma remota, menos ainda. Tá? Então, é mais avaliação de feedback de vocês, né? De vocês responderem os questionários, da participação em sala e assim por diante. Tá? Professora, Oi. o que seria a gamificação? Gamificação. Tem alguns jogos mas eu não vou usar, não. Tá aqui, mas eu não vou... eu uso de vez em quando nas minhas aulas aqueles formulários do Google Form, e tem alguns jogos que você vai respondendo com cartas, é bem legal também, mas... De verdade, mentira, essas coisas assim, né? Você tem um tempo para responder, um tipo de jogo para ver quem ganha, quem faz mais pontos. Sim, já fiz isso. Tem vários, isso. Mas eu não vou fazer, não. Pelo menos não é minha intenção usar a gamificação nesse período, mas está aí porque pode ser, né, que a gente use, é uma estratégia para avaliação também. Tá? E aí, no final, assim, eu sempre deixo uma aula para reposição, que é assim, caso o aluno, né, não tenha conseguido... porque eu somo as avaliações até a primeira avaliação e depois as outras até a segunda avaliação, né? Vai dar de 0 a 10 em cada uma das avaliações, e aí somo e divido por 2 para chegar na média de vocês. E às vezes, por algum motivo, sei lá, né? Ficou sem internet várias semanas aí, sei lá. Teve algum problema e não pôde participar. Então, aí a gente faz esse último dia de reposição aí para quem precisar, tá? Então, tá lá no calendário, tá aqui, ó, o calendário tá aqui. Eu deixo também, costumo colocar uma descrição bem generalizada, né? Então, nós vamos ter a aula de hoje, que é a apresentação da disciplina, e vou falar bem rapidinho de educação ambiental. Nem é de educação ambiental, é mais de problemas ambientais mesmo. E depois a gente tem 3 aulas aí de educação ambiental. Aí, no dia 6/9, está marcada uma avaliação, que pode ser também que eu jogue um pouquinho mais para frente, porque são poucas aulas aqui, depois fica um monte aqui. Mas só para a gente ter o dia de avaliação, porque eu preciso pôr no SIGA. Pois são 4 aulas de educação especial, então mais voltada para essa parte das necessidades especiais. A gente fala um pouco da história da educação especial no mundo, no Brasil, né, de como que é vista como que o aluno com necessidades especiais chega, né, até a uma universidade, ou quando que ele começou a ser aceito em salas de aulas normais e assim por diante. Normais, né, que a gente chama sala de aula em que todos estão envolvidos. Né? E depois a gente tem 4 aulas de direitos humanos, e aí a segunda avaliação, que vai somar aí as avaliações dessas 2 partes aí, educação especial e direitos humanos. E depois, por último, uma aula de reposição, né, que é para, então, caso alguém tenha tido algum problema aí durante o período, e o fechamento da disciplina dia 6 de dezembro. Eu acredito que ninguém vai ficar de exame, é uma disciplina que não é para ninguém ficar de exame, tá? Então, eu acredito que dia 6 de dezembro a gente faça um encerramento da disciplina. Deixa eu voltar aqui. Pronto.
E é isso. Aí, então, sobre a disciplina e como ela vai ser dada, mais ou menos isso. Tá? Eu gostaria muito e gosto muito, assim, de, quando é filme, né, assistir junto com vocês. Quando era presencial, eu colocava lá na sala de aula, a gente assistia junto, porque aí todo mundo assiste mesmo. Né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aí está assistindo o filme. Mas quando eu colocar filme, né, vai ser, quer dizer, eu não vou ter aula síncrona, então vocês têm todo o tempo da aula para assistir, mais ainda um tempo aí na semana. Eu gostaria que vocês realmente assistissem, porque, como eu disse, não é uma disciplina que é pesada, que vai, né, exigir muito de vocês, mas é uma disciplina reflexiva e que é importante a gente fazer, tá certo? Então, sempre que vocês puderem. Alguma dúvida nessa parte de avaliação, da disciplina? Não, professora. Tudo certo. Agora Então, tá não, bom. professora. Então, tá bom. Então, agora eu vou pôr essa introdução à educação ambiental para a gente falar, e vocês podem, novamente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Deixa eu achar aqui onde que está. Pronto. Então, aí, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer muito, né? Será que as ações dos homens vão levar o planeta a um colapso? Né? Antes de começar a aula, eu estava assistindo o Globo News, agora, nesse momento, e o assunto, no momento que eu estava assistindo, era o relatório da ONU, que acabou de sair, e aí eu até entrei aqui no G1, né, da Globo, para ver, e aí tem aqui uma chamada: mudanças climáticas, os efeitos alarmantes sobre o mundo hoje, segundo o novo relatório da ONU. Então, justamente, essa chamada que a Globo estava fazendo, era uma reportagem mesmo, no Globo News, e o que está aqui no G1, eles estão falando sobre um novo relatório da Organização das Nações Unidas, e que faz uma projeção mesmo, né, do que vai acontecer nos próximos anos, ou nas próximas décadas, por conta do aumento da temperatura global, né, que foi uma coisa que eu dou aula de educação ambiental, gente, eu dou aula de ciência ambiental, comecei a dar aula na universidade com a disciplina de ciência ambiental, comecei no ano 2000. Então, desde o ano 2000 que eu ouço, né, são 21 anos, então, que eu venho ouvindo, né, como eu trabalho na área, que esse aumento na temperatura global ia acabar causando problemas sérios. Essas primeiras turmas que eu tinha, né, de ciência ambiental, eu lembro que uma vez eu dava aula numa universidade particular em Franca, no interior de São Paulo. E o Carlos Nobre, que é um físico que trabalha com essa área ambiental, foi para lá dar uma palestra. E na palestra dele, a gente saiu assim, ou você sai desesperado, ou você faz piada da coisa, né? Porque o negócio é feio. Já isso ele falando lá no ano 2000, né? Nos anos 2000, 2001, sei lá, por aí, que ele foi para lá. Falando que se subisse, né, o aumento de 1 grau na temperatura global, que o mar entraria não sei quantos metros, isso significaria muitas cidades a menos, e não sei o quê, e Franca fica a 700 quilômetros do mar. Né? Para chegar na praia, a gente tinha quando tinha época de feriado, né, era 700 quilômetros para conseguir chegar numa praia. Né? Então, imagina a minha felicidade de morar em João Pessoa hoje. Né? E aí a gente saiu da palestra dele tão assim, porque você sai falando, pô, não tem mais jeito mesmo, né? O mundo acabou. Então, para fazer piada, né? Porque brasileiro sempre faz piada da própria desgraça, né?
a gente falou, bom, pelo menos vai ficar mais próximo, Franca, né, da praia, porque, né, vai subir tanto esse nível do mar, mas assim, ainda com uma leveza de que isso ia acontecer daqui a uns 30 anos. Só que agora a gente está no ano 2021, e 2030, que era a previsão de Carlos Nobre, está aí, né? E a gente vê, então, esse novo relatório da ONU falando desses problemas do aquecimento global, e que se aumentar 1,5 graus, todas esses fenômenos, né, que têm acontecido de muita enchente, de muito frio, muito calor, eles vão ser 9 vezes maiores, se subir 5 graus, serão 30 vezes mais constantes, e assim por diante. Então, é outro relatório mostrando que se a gente não fizer alguma coisa agora, nós mesmos, não vai ser, não serão minhas netas, não serão as netas das minhas netas, seremos nós mesmos a sofrer as consequências. Né? Isso, eu vou pôr aqui umas situações que ocorreram há muito pouco tempo, né? O mês passado, ou no início do ano. Bom, essa aqui é uma notícia de faz um ano, mais ou menos, né? 2020, da corrida do ouro, né, na Amazônia, novamente o garimpo ilegal, que tinha diminuído bastante o garimpo ilegal, mas tem aumentado novamente nas terras indígenas, né? Causando devastação mesmo nas terras. Olha, isso aqui é no povo Yanomami. Então, vejam a destruição da área dos rios aí por causa do garimpo, né? Da busca da corrida do ouro. Isso tinha diminuído e agora voltou a crescer. Esse aqui é uma reportagem de 2020 também, de setembro do ano passado, quando teve todas aquelas queimadas. Setembro do ano passado, gente, eu consegui ir para o estado de São Paulo, os meus pais moram lá ainda, meu pai tem 89 anos, a minha mãe tem 85 e tem Alzheimer, é acamada, e eu sempre fui muito para lá, eu ia 4 vezes por ano para o estado de São Paulo para ver meus pais. E com a pandemia, eu fiquei até setembro do ano passado, de dezembro de 2019 até setembro, sem ir para lá. Aí eu fui, e foi justamente nessa época da queimada, né, que houve uma queimada aumentou muito as áreas queimadas, tanto do norte como do centro-oeste. E Itápolis fica no sudeste. Mas nesses dias de muita queimada, Itápolis, que é a cidade dos meus pais, né, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo, assim, o céu ficava todo cinza. Para vocês terem ideia de onde chega, né, a fumaça da queimada. E essa época lá é muito seco, não chove, diferente daqui que chove o tempo todo. Quem é mesmo que está no estado de São Paulo deve estar sentindo isso. Sou eu aqui, professora, é verdade. Está sentindo o frio também, né, do estado de São Paulo? Um frio imenso e extremamente seco. Muito seco, o nariz fica queimando por dentro, né? É Isso, horrível. a pele inflamando. É muito ruim. E eu estava lá nessa época, então é muito triste, né? A gente sente de longe, né? De muito longe, porque eu estava no Sudeste e essas queimadas elas estavam acontecendo principalmente no Centro-Oeste e no Norte, e a gente sente lá, né? Isso aqui é do ano passado também, na verdade desse ano, mas no início do ano, que foi uma onda de frio muito grande nos Estados Unidos, no Texas, que é um estado bastante quente, né? Então, teve uma tempestade de gelo, coisa raríssima de acontecer no Texas, né? E aconteceu no início do ano. Isso aqui é do início do ano, aqui em João Pessoa. Acho que vocês lembram dessa chuva que deu, dessa enchente, né? Que caiu uma parte fez um buraco lá na rodoviária. Fez um estrago na cidade inteira. Eu sei que lá na rodoviária fez um buraco imenso, logo na chegada aí da rodoviária, inundou tudo. Então, também uma
uma quantidade de chuva muito grande. E aí agora, isso aqui é tudo do mês passado, ó. Frio intenso no sul e sudeste, né, que ainda está acontecendo. Então, sul e sudeste, nessa época, geralmente é frio, mas nunca aconteceu, por exemplo, de nevar em Gramado. Isso aqui é uma igreja em Gramado, é uma igreja linda, uma igreja de pedra, todinha de pedra. Nunca nevou em Gramado. Esse ano nevou. E nessa mesma época que nevou em Gramado, 91 cidades do Brasil tiveram temperatura abaixo de zero. Também uma coisa raríssima, né? Que acontecia com frequência. Que não acontece com frequência, né? Pelo menos por enquanto. Mas tanto o centro-oeste como o sul e sudeste com temperaturas abaixo de zero. Tá? Nós tivemos também aí no final do mês aquela enchente na Alemanha, uma chuva violenta, né, que acabou causando enchente na Alemanha, problemas não só na Alemanha, mas em outros países aí da região, né? Na Alemanha foram mais de 200 mortos, quase 200 desaparecidos, até essa notícia aqui da Veja era o que trazia. Tá? E nós tivemos também os incêndios nos Estados Unidos, que começaram lá no Oregon, né, que é no noroeste dos Estados Unidos, e que estava chegando aqui embaixo já nos Estados Unidos inteiro, então descendo aí pelos estados. Né? Então, vejam, são situações que não eram normais, não aconteciam. Né? Eu tenho 59 anos, então dá para eu falar pelo menos desses 59 anos aí que eu já vivi. Né? São situações que têm acontecido com uma frequência muito grande. Né? Que não que não acontecia, não que não tivesse nunca geada, não que a temperatura não caísse abaixo de zero. Sim, mas não era uma coisa, um inverno tão rigoroso quanto o que está acontecendo no sul e sudeste, principalmente, né? Nem esses problemas de chuva tão fortes e que causam tantos problemas de alagamento e inundação. Então, alguma coisa deve estar errado, né, gente? Muitos pesquisadores, por muito tempo, e acredito que ainda tem, né, porque tem negacionismo em todo lugar, dizem que não, que isso aí é cíclico, que nós já tivemos a era do gelo, nós já tivemos inundações, e que esses problemas de temperatura, de mudança de temperatura, são cíclicos. Mas o que a gente vê, com todos os relatórios, né, feitos pelos grupos de pesquisadores ligados à parte ambiental, a essa parte de estudo de mudanças climáticas, é que tudo isso, todos esses agravamentos, todas essas mudanças, elas têm acontecido junto com o aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Oi. Sim. Exato. E tem muitos pesquisadores, né? Tem muitos grupos de pesquisa hoje são bem menos assim, né? Eles têm uma visibilidade menor, mas tinha muitos que discutiam muito isso. E aí, em 2007, teve o primeiro relatório do INPC, PCC, Instituto Internacional de Mudanças Climáticas, alguma coisa assim, é um órgão da ONU, eu não lembro a tradução direito da sigla, mas é um órgão da ONU que só trabalha com essa parte de
climáticas, e o primeiro relatório que eles fizeram foi em 2007, relatórios assim, com dados, né, com gráficos, dados mostrando. Então, você vê o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, né, ou de gases de efeito estufa, que é CO2, metano, N2O e etc., e junto com esse aumento, essas alterações na temperatura, que foi inclusive o Carlos Nobre, que foi lá para Franca dar essa palestra, ele faz parte desse grupo de pesquisadores também. E então, a partir daí, eles começaram a juntar, então, os dados de todos os pesquisadores do mundo e colocar num relatório que eles acabam fazendo de tempos em tempos. Então, agora, pelo que eu entendi aqui, né, nessa reportagem do G1, né, da Globo News, que você estava vendo lá, deve ter saído esses dias o último relatório deles. Eu vou até procurar saber para falar para vocês nas próximas aulas. Então, é incontestável, não tem como você contestar, né? Tá lá a prova, né, dos gráficos, você vê em todos os estudos feitos que realmente a gente está tendo esse problema, né? E que, mas então o aquecimento, como que aumenta o frio? Porque você causa um desequilíbrio total, existe todo um problema, né? Peraí, deixa eu ler aqui, que acho que o Max falou alguma coisa. Também já foram feitas várias reuniões com líderes mundiais, porém, pelo jeito, nada foi resolvido, e as grandes potências não dão exemplo, é verdade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a última grande reunião foi o Acordo de Paris, né? Que foi em 2015, e que, então, muitas nações se comprometeram, inclusive o Brasil, a diminuir essa liberação, né, de gases de efeito estufa, então buscar combustíveis mais limpos, etc. Tanto que isso é uma coisa muito boa para a indústria sucroalcooleira, né, que é um biocombustível, e que vem, então, de alguma forma, aí, ganhando um certo incentivo, né, porque nós temos uma matriz mais limpa no Brasil, né? A gente já tem, por exemplo, a energia elétrica das hidrelétricas, a gente tem o álcool como combustível, não usa só combustível fóssil, e assim por diante. Então, lá em 2015, todas as nações que participaram, né, da reunião em Paris se comprometeram a fazer algumas reduções. E, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Obama, e ele se comprometeu, aí depois como que ele chama? O que que ganhou depois? O Trump. O Trump ganhou e saiu do Acordo de Paris, né? E agora eles acabaram voltando para o acordo. Mas esse que é o problema, né? Todo mundo vai lá, faz uma... Agora, há algum tempo, teve também uma reunião, eles tentaram chegar a algum acordo, que era só dos grandes mesmo, né? Não participaram todos, e não conseguiram chegar a nenhum acordo. Fala, Micaele. Sim, exato. Sim, tem que haver um acordo, tem que haver multas, né? Tem que haver sanções, porque o ser humano tem legislações, a gente tem legislação até que boa, né? Só não... Exato, exato. Então, por isso que eu veja como essa disciplina é uma disciplina séria, né? Porque quando a gente pensa em vocês como futuros profissionais, né, futuros líderes sei lá, de uma cidade ou de uma empresa ou até de um país, por que não?
né? Veja a importância da gente falar sobre isso, né? Da gente ter essa consciência. É claro que eu separar o lixo da minha casa, ou eu andar a pé mais do que ando de carro, ou nós, né, depois de uma disciplina aqui de um período, nós 12, 13 pessoas aqui mudarem algumas atitudes, pode não mudar, não ser o suficiente, não é óbvio que não, né? A gente precisa muito, mas muito mais que isso, né? E de medidas que venham de cima para baixo mesmo, né? Que a população seja obrigada a acatar e que as indústrias sejam obrigadas a acatar, é óbvio. Mas a gente tem que pensar que vocês são profissionais que vão estar decidindo alguma coisa dentro das empresas também, né? Então, por isso que é sim muito importante. Porque também se a gente falar, não vai adiantar, então deixa para lá e vamos deixar esperar, né? Sentar e ver a coisa acontecer. E não é por aí, a gente tem que tentar, né? O máximo que puder, a gente tem que acreditar que é possível, existem soluções, inclusive nessa reportagem que eles estavam passando agora aí, eu não lembro quem que eles estavam entrevistando, porque eu só passei, né, e vi lá na sala, a pessoa estava falando, o homem está causando isso e a solução também vem do homem. A solução para isso vem da gente, né? Então, nós temos, existem várias pesquisas para mitigação de CO2 da atmosfera, né? Usar esse CO2 da atmosfera, esses gases de efeito estufa, para outros fins. Existem países que têm já, né, já aproveitam esse CO2 da atmosfera para fazer novos componentes, novos compostos orgânicos. Exato. Além de tudo isso, todos esses problemas, né, das indústrias, a gente tem o problema do desmatamento, né, das queimadas. Sim, nós temos o ser humano. Assiste aquele videozinho, quem não assistiu ainda, para vocês verem. O ser humano, ele destrói, gente. Como o ser humano é irracional, por incrível que pareça. Acho que é o animal mais irracional que tem, né? Exato, exato. Isso porque a gente é inteligente, né? Imagina se fosse burro, então, o que virava? Sempre reclamando, ou está sofrendo, está com depressão, e aí fala, depressão, o que é isso? Vai trabalhar, que passa essa depressão. Não é assim, não, gente. A gente precisa, cada um é cada um. Eu já passei tanto na minha vida e não fiquei com depressão. Que bom, né? Que bom que tem pessoas que conseguem passar por muitas coisas e conseguem levar de uma forma leve. Tem pessoas que não têm essa capacidade. Então, por isso que ser empático é uma coisa difícil, porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu faria, né? Mas a pessoa não faz, né? Ela não consegue. Então, a empatia é um treinamento muito grande, né? Tentar se colocar no lugar do outro e pensar da forma que ele está pensando é muito difícil. Pode falar, Raíssa. Mas hoje em dia, né, professora, que eu acho que a gente está vivendo num mundo onde muitas pessoas são muito egoístas, porque hoje em dia o egoísmo está bem enorme em comparação antigamente, né? Hoje em dia eu vejo muita gente egoísta que só pensam nelas mesmas e assim por diante. Então é bem mais complicado praticar essa questão de empatia, né? Porque hoje em dia tem a internet, a tecnologia, então assim as pessoas estão muito vendo essa questão de cancelamento, você não pode errar em nada. Que o Max acabou de falar isso também. As pessoas já querem lhe cancelar, ou então qualquer atitude que você faça que é por bem de alguém, as pessoas acham que é querendo um benefício para o outro, ou um benefício para si próprio, essas coisas assim. Então, assim, a gente está vivendo um mundo muito egoísta, né? Então, ainda é mais complicado treinar essa questão de empatia pelo outro, né? Que hoje em dia as pessoas pensam em si mesmas, né? Sim, esses dias, né? Foi semana passada que teve aquele menino que se suicidou depois de ter postado, acho que ele fez um videozinho daqueles curtos. Dele beijando outro menino, né? Não foi nem beijando, não foi nem beijando, professor. Foi tipo assim, como se fosse encostar as línguas, mas não encostaram. Aí as pessoas começaram a fazer ataques homofóbicos sem ele ser, né?
E mesmo que ele fosse, não, quem é que ele estava atrapalhando aí? Para que fazer ataque? Né? Qual que é o problema da pessoa ser o que ela, né? Se ela não está atrapalhando a sua vida? Eu acho incrível isso. Por que as pessoas têm que se ofender pelo que está acontecendo com o outro? Cada um é cada um, e cada um faz do jeito que quer as coisas. Né? Desde que não atrapalhe os outros. Pois é. Então, sim. E, infelizmente, assim, né, com a internet, né, com o advento da internet, que todos têm acesso a tudo, né, ao mesmo tempo que todo mundo está muito próximo, porque você, né, sabe da vida do outro o tempo todo, cada vez mais, cada um só pensa em si mesmo, né? E não pensa no que pode estar fazendo para os outros. Diferente de quando a gente morava numa cidade pequena, por exemplo, e que os vizinhos, né, interagiam aí, e que nunca ninguém ia ficar sem açúcar em casa, porque um trazia açúcar e o outro ia para o sítio e trazia laranja, e o outro, né? Então, existia uma interação muito grande. Assim, o ser humano era muito mais... parece que sabia viver melhor em sociedade do que a gente sabe hoje, né? Por incrível que pareça. A gente desaprendeu, infelizmente. Aí professora. Eu não estou me excluindo disso, não, viu, gente? Porque a gente acaba fazendo coisas, né? Eu moro aqui num prédio e quase não conheço meus vizinhos, né? Então, fala, quem é que falou aí, Eu. né? Camila? Isso, sem a questão da rede social, né? Porque só mostra a vida perfeita. Pois E serve muito para ataque das pessoas para poder julgar. É o novo vizinho fofoqueiro. É um vizinho que mora do outro lado do mundo ainda por cima, né? Ele consegue te atingir, né? É verdade, gente. É por isso que a gente precisa, né? Primeiro que precisa ter uma saúde mental de ferro, né? Para conseguir passar por tudo isso. E segundo, que cada vez que for comentar alguma coisa, pensar 10 vezes antes, né? Então, deixa eu pôr aqui de novo a apresentação, só para a gente... Pronto. Então, eu estava falando de empatia. E aí, eu acho que uma das... Acho não, tenho certeza. Que a gente só vai conseguir mudar tudo isso se a gente conseguir, né, pensando aí na área ambiental, através da educação ambiental, né? É claro que aquilo que a gente já discutiu também, precisamos de que venha de cima para baixo nesse momento, né? Então, precisa ter leis rigorosas, precisa ter sanções de países para outros países que não fazem o dever de casa e assim por diante, mas de uma forma um pouquinho mais demorada, se a gente conseguisse, né, fazer uma educação ambiental de base muito boa, né, nesse tempo, olha, de 2000 que eu comecei a dar aula até hoje, eita, caiu aqui, tá aparecendo um negócio do Facebook aqui para mim, pode uma coisa assim? Espera aí, gente, que eu não estou vendo mais vocês, aqui não estou nem na apresentação mais. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Pensei que eu tivesse caído. Então, de 2000, né, que eu comecei a dar aula de ciência ambiental, que eu já ouço falar dessas coisas, são 21 anos, a gente já teria formado uma geração aí que já estaria, né, já estaria na faculdade, já entrando no mercado de trabalho, se a gente tivesse feito, então, essa parte de educação ambiental muito bem feita,
a gente já estaria colhendo os frutos nesse momento, né? Então, a educação ambiental, ela é de uma importância muito grande. E o que a gente vê são pequenas... A gente sabe que as escolas têm a Semana do Meio Ambiente, né? Mas não é uma coisa assim que o tempo todo se deixe bem claro dentro de salas de aula, né? Da importância da educação ambiental e o que é educação ambiental, né? De você não matar uma formiga à toa, né? Isso é respeito ao meio ambiente, né? Ah, porque eu não gosto dessa formiguinha, eu vou pisar em cima dela. Não, a formiga está fazendo alguma coisa? Não está, ela tá fazendo parte de uma cadeia aí alimentar, então a gente não pode simplesmente né? Eu vou matar a formiga. Parece uma coisa boba, mas não é, viu, gente? É uma coisa que é importante. Professora, Então, oi. e também tem aquele negócio que o que é passado na escola muitas vezes não é trazido assim para dentro de casa. E muitas vezes só fica lá na escola, os alunos não praticam aquilo na vida mesmo e vivem do jeito que é, né? E muitas vezes, porque a forma com que é colocado não inclui, né, a vida real daquela pessoa. Né? Então, para vocês terem ideia, eu fiz um tempo um trabalho voluntário numa creche em Franca. Eu ia toda semana lá, toda terça-feira eu ia numa creche de uma igreja lá, que recebia crianças carentes, e eu ia lá fazer um trabalho de educação ambiental com eles, né? Porque eu gosto muito dessa parte social, e eu gostava de fazer isso. E eu aprendia muito com eles, era muito gostoso, mas era uma coisa, gente, que assim, um dia que a gente estava discutindo sobre o lixo, ó, tá até aí né, esse negocinho que não é meu não, tá, gente? É uma foto de qualquer. Mas estava lá falando exatamente disso, de reciclagem, de lixo, de separar, da importância de não jogar lixo dentro da sala de aula, né? Aí eu falei assim, porque na casa da gente, a gente não joga lixo no chão. Aí o menininho falou, na minha eu jogo. Eu falei, aí eles te tiram o chão, né? Porque, e joga, e ninguém reclama. Não, ninguém reclama, porque meu pai vive bêbado e minha mãe nunca está em casa. Ai, meu Deus do céu. Aí eles começam a contar outros problemas deles. Então, que na verdade, quando você vai para a escola, tá lá no ideal, né? E não é o ideal. A vida não vive assim, né? Não é tão simples quanto a gente quer que seja, né? Então, quando você vai passar uma informação dessa, você tem que ter muito mais conhecimento, né, daquelas pessoas que você está lidando, do que simplesmente ir lá falar para ele, olha, não pode jogar lixo no chão porque suja. Meu Deus, ele tem uma vida lá totalmente com 1 milhão de problemas, ele vai realmente se preocupar com esse lixo? Né? Então, a gente precisa ter atitudes, é muito mais do que simplesmente ir lá e fazer um cartaz como esse que está aí. A gente precisa conhecer muito a fundo essas comunidades. E não estou falando só de criança carente, não, porque criança que não é carente também é mal educada, né? Não tem nada a ver com a carência só, não, tá? Bom, a verdade é que, então, é isso. A gente precisa viver a educação ambiental. É exatamente isso que... Quem que falou aí? Não sei se foi Max, não sei. Deixa eu ver quem são os alunos que a gente tem aí. Quem foi que falou que não leva para casa? Foi eu é quem? Porque eu não estou vendo. Edivaldo. É exatamente isso, né? A gente precisa tentar passar essas informações e a importância da educação ambiental, precisa educar realmente, não só fazer uma semana lá na escola, né? Tem que ser uma coisa que passe a ser tão importante. Por exemplo, olha, eu sempre faço essa comparação. Por mais calor que esteja, alguém vai nu assistir aula?
Não vai. Não vai, porque vão, no mínimo, achar que você é doido, né? E ninguém vai, por quê? Porque nós temos valores, né? Não é ético, não é moral você sair pelado na rua, né? E é uma coisa que é muito menos... Então, né? Na verdade, causa menos problema do que você se comportar de uma forma inadequada com o meio ambiente, né? Jogar lixo na rua, sei lá, usar combustíveis fósseis, né? Então, é uma questão de valores, e o único jeito de mudar é mudar valor. Você tem que mudar os valores dessas crianças para daqui 20 anos ter uma resposta delas. Não é uma coisa fácil. Eu não tenho resposta para isso, tá? Eu não tenho a solução, não. Mas teria que ser por aí, né? A gente tem que viver a educação ambiental. Para que a gente... Oi? Tem que meio que criar um hábito, né? Sim. Um hábito, dar um exemplo, né? Porque às vezes a realidade das crianças em casa é totalmente diferente do que a gente ensina na escola, né? Por isso que a escola tem uma grande importância na vida das pessoas, Sim. que é a questão de conscientizar, mas também tem que criar um hábito e dar o exemplo também. Sim. Não adianta só conscientizar, né? Tem que mostrar a realidade. Se você jogar o lixo no chão, o que é que pode acontecer futuramente? E essas coisas assim, entendeu? Porque eu vou lá e falo, olha, não joga lixo no chão e sair com um carro que é movido a diesel. Que exemplo que eu estou dando? Eu não estou jogando lixo no chão, mas estou jogando uma quantidade imensa de CO2 na atmosfera, de combustível fóssil, né, de queima de combustível fóssil. Então, não é só o exemplo de eu não jogar o lixo também no chão, né? É muito mais que isso. É muito mais que isso, né? São atitudes... Oi. Sim. Sim, é por isso que é isso que eu estou falando, que eu não tenho... Mas eu acho também que é muito difícil, né? Às vezes a criança consegue levar o que ela aprendeu na escola para casa e ensinar em casa. Acontece, não quer dizer que não acontece, mas é óbvio que toda a base da personalidade da criança e das atitudes da criança vem de casa e não da escola. Né? Deu nem pensar em colocar toda essa responsabilidade na escola, não. Mas o que eu quero dizer é isso mesmo, é que eu não tenho a resposta para isso, mas o certo era viver educação ambiental. E isso é uma obrigação de governos, né, de políticas públicas, dos pais e da escola, mas da sociedade de uma forma geral. Né? Então, quando eu ia lá e fazia esse trabalhinho com os meninos, eu achava uma delícia ir lá, né? E no fim, gente, a gente aprende muito mais, é muito mais gratificante para mim, na verdade, fazia muito mais bem para o meu ego do que para eles mesmos, né? Porque eu ia lá e falava essas coisas lá para as crianças, mas eu saía daí e aí eu sabia o que da família deles. Então, qual o trabalho social que eu fiz realmente para essa comunidade? O que eu levei de real para essa comunidade? Nada. Nada, né? Uns momentos lá de felicidade para os meninos, porque era alguma coisa diferente, eles gostavam, mas eu não interferi na sociedade em que eles viviam. Né? E é só assim que a gente muda hábito. Né? E não querendo interferir, porque tem coisas que a gente não tem que interferir, não. Tá? Tudo é muito... né, tem um momento certo. Por exemplo, eu não posso interferir na vida de um indígena, por exemplo, né, que tem lá a forma de vida dele, esse tipo de coisa que eu estou querendo dizer. Né? Mas eu não fui lá e fiz um trabalho na comunidade, um trabalho mais profundo, que conseguisse mostrar realmente a importância da educação ambiental. Eu não fiz, eu fiz uma coisa muito supérflua. É isso que eu digo, que essas semana do meio ambiental, não estou falando que não é importante, claro que é. Sempre é melhor fazer isso do que nada, é o que a gente falou. Se a gente mudar, a gente não vai conseguir frear o aquecimento global, mas pelo menos a gente é alguém a mais fazendo, né?
Então é isso, gente. É muito. Essa é uma discussão que a gente teria que ter por isso que essa disciplina é só para realmente a gente pensar um pouco, porque são 4 aulas só de educação ambiental, e a gente não vai falar de educação ambiental e chegar a grandes mudanças, né, com 4 aulas, tá? É só uma reflexão. Então, tá aí. Eu coloquei lá para vocês o vídeo que chama Man, que é quando o homem chega na Terra e o que ele faz lá, é um vídeo rapidinho, de 3 minutos, quem não assistiu, assista, que vale a pena, e coloquei a carta do cacique Seattle, que eu quero que vocês leiam, e aí a semana que vem a gente começa a aula falando desse vídeo, dessa carta, eu já falei um pouco hoje, mas a gente fala mais na próxima aula, e eu vou procurar saber um pouco mais desse relatório da ONU, ver o que eles têm de novo, né? E, assim, tudo que vocês quiserem trazer para a sala, e, inclusive, aquilo que, se vocês não concordam, viu, gente? Assim, a gente não pode só se agredir, mas a discussão de uma forma saudável sempre é boa. Os 2 lados crescem sempre, né? Os que pensam de uma maneira ou de outra, sempre tem algum crescimento em discussões que sejam saudáveis, tá? Então, fiquem à vontade, podem colocar o que vocês pensam, podem ser contrários a mim, que eu não sou a dona da verdade, né? E, por exemplo, essa história, né, minha lá dos meninos da creche, não fiz coisa nenhuma, eu fui lá e tirei o pó lá, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? E aí, tá aberto para vocês fazerem os comentários que quiserem. E depois